Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram pessoas falarem que o desenho animado de longa data Os Simpsons previu o futuro. Isso acontece porque, de certa forma, ele previu muita coisa. Mas você pode se surpreender ao saber que não é o único desenho animado com poderes aparentemente proféticos. Isso é assustador. Então, de projeções presidenciais a escândalos alimentares previstos, aqui vão algumas das previsões de desenhos animados mais surpreendentemente precisas já feitas. Super Bowl Super Apostas. Pessoalmente, eu sou completamente contra jogos de azar. A menos que você seja super sortudo, provavelmente não vai valer a pena, concorda? Bom, a menos que o seu nome seja Lisa Simpson. Em 1992, o episódio da terceira temporada de Simpsons, Lisa the Greek, revelou que a filha do meio da família tem uma habilidade incrível para prever o resultado de jogos de futebol americano. O Homer rapidamente percebe isso e faz uma fortuna ao fazer apostas nos jogos. No final do episódio, a Lisa prevê corretamente que o vencedor do Super Bowl vai ser o Washington Redskins. Aqui no nosso mundo, o Super Bowl real aconteceu poucos dias depois desse episódio. E, você adivinhou, o Washington venceu. Sim, é arrepiante, mas fica ainda mais impressionante. No ano seguinte, a Fox decidiu transmitir o episódio novamente antes do Super Bowl, só que com uma mudança. A equipe dos Simpsons decidiu dublar novas previsões para tornar o episódio mais atual. E dessa vez, a Lisa previa que o Dallas Cowboys seria o campeão. Surpreendentemente, ela acertou de novo, e não parou por aí. A tradição continuou nos 2 anos seguintes, com a Lisa prevendo corretamente outra vitória do Dallas Cowboys, seguida por uma do San Francisco 49ers. Uau! Acertar um campeão do Super Bowl já é louco o suficiente, mas 4 seguidos? Isso é absolutamente insano. E eu espero sinceramente que, se houve alguma aposta na sede dos Simpsons, a equipe tenha escutado a Lisa. O fiasco da FIFA. Quem não adora futebol? O lado profissional desse jogo clássico é internacionalmente regulamentado pela FIFA, que impõe regras, organiza torneios e garante o jogo justo. Em 2014, um episódio dos Simpsons foi ao ar, onde a FIFA entra em contato com Homer e pede a ele para atuar como árbitro, porque todos os outros aptos a fazer o trabalho são corruptos. O Homer aceita e, com certeza, enquanto apita para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, ele recebe inúmeras propinas para influenciar os resultados das partidas. Apenas um ano depois, uma enorme corrupção na FIFA foi descoberta no mundo real, centrada principalmente, adivinha, em propinas sendo aceitas por oficiais, em troca de contratos lucrativos ou outros benefícios. O que torna perfeita a cereja no topo desse delicioso bolo de profecias é o resultado da Copa. Homer apita o jogo final de forma justa, e a Alemanha vence ao derrotar o Brasil. No mesmo ano, a Alemanha derrotaria o Brasil e se tornaria vencedora da Copa, embora em 2 jogos diferentes. Tá, agora eu tô ficando assustado. Será que o Homer tava no campo aquele dia? Miss Coincidência. Concursos de beleza vagamente desconfortáveis se tornaram uma parte tão essencial da nossa cultura que provavelmente ainda estarão aqui daqui uns 1000 anos. E Futurama parece concordar comigo. No episódio The Lesser of Two Evils, da 2ª temporada do programa, acontece um concurso literal de Miss Universo com concorrentes de planetas alienígenas. A única coisa é que o apresentador erra o nome da vencedora. Ele chama acidentalmente o nome de Lila, antes de imediatamente tirar a tiara e o buquê dela e entregar para a verdadeira vencedora, para a decepção da Lila. Então, 15 anos depois do episódio ir ao ar, o concurso real de Miss Universo de 2015 terminou com o seu apresentador, Steve Harvey, anunciando Ariadna Gutierrez, Miss Colômbia, como a vencedora. Mas, infelizmente, para Gutierrez ele errou. A verdadeira vencedora era a Miss Filipinas, Pia Wurtzbach. Ai, bem no palco, a coroa e a faixa foram tiradas de Gutierrez e entregues a Wurtzbach. Naturalmente, ela ficou arrasada. Cara, que confusão. As notáveis semelhanças com o episódio de Futurama não podem ser ignoradas. Só que Wurtzbach não é uma mancha roxa extraterrestre, então os roteiristas do programa perderam uns pontos aí nesse aspecto. Sabe o que mais não dá pra ignorar? Os botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Dá uma clicada que assim você vai estar sempre atualizado sobre o nosso conteúdo incrível. Feito? Beleza, bora pra próxima previsão maluca. Equinos comestíveis.
É compreensível que você ficasse um pouco irritado se terminasse uma refeição pensando que era uma coisa e depois descobrisse que era algo totalmente diferente. Eu certamente gostaria que tivessem me falado o que era o tal do chiraco antes de eu ter comido. Bom, deixa pra lá. Em 2013, as pessoas da Europa ficaram em polvorosa quando descobriram que, olha só, elas estavam comendo carne de cavalo. Descobriu-se que fornecedores de carne em todo o continente estavam usando a carne barata sem dizer o que era e passando como carne bovina. E isso acabou indo à venda em supermercados e, bom, tenho certeza de que você pode imaginar o que aconteceu depois. Que nojo. Mas embora a maioria das pessoas tenha ficado chocada e indignada com o escândalo, os roteiristas dos Simpsons já tinham previsto isso desde 1994. Em um episódio daquele ano, uma piada visual rápida mostra a cozinheira Doris mergulhando em um barril de partes variadas de cavalo para servir as crianças. Como assim? É bem estranho, né? Claro, provavelmente é só uma coincidência louca, mas é muito específico. Ainda bem que eu não moro na Europa. Mas para quem mora, o que importa é que já passou. Silhueta estranha. Os Simpsons são familiares a episódios ambientados no futuro. O episódio O Casamento da Lisa, de 1995, foi o primeiro desses flash-forwards e acabaria sendo uma representação mais precisa do futuro do que qualquer um poderia saber. O episódio mostra Lisa se apaixonando pelo estudante britânico Hugh Parkfield, mas enquanto ela voa para a Inglaterra para conhecer a família dele, a gente vê algo muito, mas muito estranho. Ao passar pelo horizonte de Londres, nossa atenção é atraída para essa visualização boba do Big Ben digital, só que essa não é a parte estranha, e sim esse prédio que se parece estranhamente com o The Shard, um arranha-céu artístico que só começou a ser construído em 2009 e nem foi concebido até 2000. E ele não é só parecido, também fica posicionado ao lado da Tower Bridge, assim como na vida real. Será que as pessoas dos poderes superiores de Londres eram muito fãs de Simpsons? E aí viram o episódio e pensaram: pô, isso aí parece legal, a gente podia fazer, né? Eu sei que parece loucura, mas é uma explicação mais sensata do que os roteiristas terem acesso a uma máquina do tempo. E eu tô sinceramente perplexo com essa aqui. Se você acha que tem uma explicação, bom, fica à vontade aí nos comentários. Deliciosamente irresistível. E eu adoro frango frito. E eu acho que eu não conseguiria viver sem. Parece que o Eric Cartman de South Park compartilha da minha paixão. No episódio Medicinal Fried Chicken, da 14ª temporada, todas as filiais do KFC no Colorado são fechadas. Inadmissível. Cartman não consegue lidar com isso. Então o enredo do episódio de 2010 mostra o menino procurando a comida deliciosa por conta própria e a vendendo no mercado ilegal. Um mercado ilegal para frango frito. Isso obviamente é um conceito ridículo, né? Não é? Você provavelmente já entendeu onde é que isso aqui vai parar. No Reino Unido, em 2018, mais de 3/4 dos restaurantes do KFC do país não receberam seu estoque, criando uma escassez real e devastadora de frango frito. Cara, não gosto nem de pensar nisso. Mas vendo oportunidade na tragédia, vendedores espertos entraram em ação postando anúncios de frango, que repentinamente se tornou algo super raro, em sites de leilão, como o eBay, a preços incrivelmente altos. Não, você não tá vendo coisas. Essa refeição triste estava à venda por mais de 25 mil libras. Isso é um pouco mais de 30 mil dólares. O Cartman ficaria orgulhoso. Os lances que ela recebeu provavelmente eram uma piada, mas anúncios semelhantes surgiram, revendendo itens do menu por cerca de 100 dólares, o que ainda é 10 vezes mais caro. Coisas deliciosamente irresistíveis que acabam com o nosso bolso. Monopólio da Disney. De Marvel a Star Wars, a Disney comprou tantas franquias e empresas que recebeu críticas generalizadas por tentar monopolizar as indústrias cinematográfica e televisiva. Mas no ano 2000, a cruzada deles pela dominação da mídia mal tinha começado. Mesmo assim, os Simpsons viram isso acontecendo. No episódio When You Dish Upon a Star, da 10ª temporada, Homer acaba apresentando uma ideia de filme ao diretor Ron Howard. Ele gosta tanto da história que decide roubá-la e vai apresentá-la ao estúdio de cinema 20th Century Fox. Fora do estúdio, há uma placa que afirma explicitamente que eles são de propriedade da Disney, só que eles ainda não eram. Avance para 2017 e a Walt Disney Company anunciou sua intenção de comprar a Fox por colossais 71,3 bilhões de dólares, cumprindo a profecia de 17 anos dos Simpsons. Caramba! Então, o que aconteceu aqui? Será que um vidente trabalhava na equipe dos Simpsons? Bom, Rich Apple, o autor do episódio, lembrou da piada depois de ouvir falar da aquisição na vida real. Acontece que a Disney comprou a rede de televisão ABC alguns anos antes do episódio ir ao ar. Então a piada derivou de um senso geral de que um dia a Disney ia comprar tudo. Tá louco, eu não vou deixar a Disney me comprar tão cedo. Se bem que eu não ia me importar em ser a próxima princesa deles.
Estamos sendo observados? Todo mundo já teve a sensação desconfortável de estar sendo observado por alguém. Bom, em 2013, o consultor de inteligência em computadores Edward Snowden vazou documentos classificados da NSA, provando que o governo dos Estados Unidos estava espionando as conversas dos seus cidadãos. Foi um escândalo incrível que transformou Snowden em um criminoso no país e o forçou a fugir da ira do governo. Mas o que tudo isso tem a ver com desenhos animados e previsões? Bom, duas palavras: Os Simpsons. Ah, claro. 6 anos antes do escândalo, o filme dos Simpsons foi lançado. Nele, a nossa família de desenhos animados favorita se vê fugindo do governo dos Estados Unidos depois de descobrir uma conspiração. Já parece um pouco familiar, né? De qualquer forma, enquanto pegam um ônibus, Lisa aponta que deveriam ficar em silêncio para evitar chamar atenção. Marge responde que é totalmente absurdo pensar que alguém tá ouvindo. Acontece que o motorista do ônibus é um robô que tá gravando a conversa e transferindo o áudio diretamente para a NSA, onde é revelado que, de fato, todas as conversas no país estão sendo ouvidas. Como assim, cara? Isso é assustador, para dizer o mínimo. Vale ressaltar que o governo dos Estados Unidos não ouve literalmente todas as conversas, e provavelmente não tem motoristas de ônibus robôs, mas eles têm as mãos sujas em muito mais dados privados do que gostariam que você soubesse. Essa é uma previsão que eu realmente não queria que se tornasse verdade. Dispositivos espiões. Cupcakes, cupcakes e mais cupcakes. Se você estiver vendo anúncios de cupcakes aparecendo em todo canto no seu aplicativo do Instagram agora, bom, eu não lamento por você. O ponto que eu tô tentando fazer é que os nossos dispositivos inteligentes com microfone estão sempre ouvindo, e até mesmo vão adaptar os anúncios para conversas que você teve. Esse tipo de tecnologia se tornou super prevalente nos últimos anos, mas Futurama já previu isso lá em 2001. No episódio da 3ª temporada, Luck of the Fryish, Fry acredita que o seu irmão roubou seu nome. Ao tentar pesquisar o assunto na internet, o professor Farnsworth diz Fry em voz alta. Seu navegador responde, encontrando um útil filme sobre Philip J. Fry, mas também abrindo seu calendário para sexta-feira e pedindo batatas fritas. Isso não apenas previu dispositivos ativados por voz, mas também o hábito irritante que eles têm de entender errado o que a gente está dizendo. Hoje em dia, a tecnologia está em toda parte, desde smartphones até alto-falantes inteligentes. Uma pena que ainda não é tão avançada para pedir batata frita instantaneamente. Cara, que fome que me deu. Davi com calças. Se tem uma coisa que as pessoas parecem gostar mais do que apreciar a arte, é censurá-la para que outras pessoas não possam ver. E aqui entra o episódio Itch and Scratch and Marge, de 1990 dos Simpsons. Nele, a Marge decide que o desenho favorito das crianças, Comichão e Coçadinha, é muito violento. Então ela faz uma campanha para censurar o programa, e acaba irritando tanto a cidade que eles censuram tudo, até a clássica obra de arte Davi, de Michelangelo, colocando calças nela. A estátua de Davi tem sido o centro de discussões sobre censura há muito tempo. Muitas versões da estátua têm uma folha de figo cobrindo o pequeno Michelangelo do Davi. O que esse episódio realmente prevê é a discussão sobre vestir uma obra de arte. Em 2016, 26 anos depois de ter ido ao ar, uma exposição de esculturas foi organizada em São Petersburgo, na Rússia, e uma réplica de 5 metros de altura de Davi foi colocada fora do prédio onde aconteceu o evento. Isso ofendeu os russos conservadores, e depois de várias reclamações foi realizada uma votação para decidir se a estátua devia ser vestida, e em caso afirmativo, com o quê? Não se tem notícia sobre o resultado, mas uma mulher sugeriu vesti-lo com um grande par de calças, assim como nos Simpsons, e eu realmente não ficaria surpreso se isso fosse exatamente o que aconteceu. De qualquer forma, não tem como negar que é uma coincidência muito estranha. Muito engraxado. Olha, eu entendo que todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas aposto que você não achava que dava pra ganhar dinheiro vendendo graxa, né? Bom, em um episódio de 1998 dos Simpsons, o Homer achou que sim. Ele e o Bart descobrem que há um comércio lucrativo de graxa e começam a roubá-la em grandes quantidades pra vender. Mas roubar graxa? Isso nunca ia acontecer na vida real, só que aconteceu. Acredite ou não, nos anos seguintes ao episódio ir ao ar, o negócio de graxa se tornou muito lucrativo. A demanda por biodiesel aumentou massivamente, e adivinha o que pode ser transformado em biodiesel? A graxa. Então, depois que os restaurantes terminam com seus óleos vegetais usados, eles os vendem para recicladores por centenas de dólares por barril. A questão é que os criminosos perceberam isso, e agora estão se passando por empresas de coleta de graxa, roubando a graxa e vendendo-a para conseguir lucro. Isso soa familiar? Caramba, eu já tô perdendo a conta de quantas vezes a família amarela aí acertou até agora. Já foram várias. Falsos profetas.
Para cada previsão certeira que um desenho animado faz, tem outras 10 que são completas furadas. Mas as pessoas na internet muitas vezes estão convencidas de que essas fraudes são reais. Mas não se preocupa que o meu alter ego, o matador de fakes, está aqui para estragar a festa dessa galera e separar a verdade da mentira. Se você é uma das 7 pessoas do mundo que não assistiu Game of Thrones, talvez queira pular uns 30 segundos porque eu vou estragar tudo. Tá, agora que esses perdedores se foram, muita gente está convencida de que essa cena do episódio de 2017 dos Simpsons, chamado The Surfsons, prevê o final muito criticado do épico da HBO em 2019. Eu admito que as duas cenas são muito semelhantes, mas pera aí, um dragão destruindo uma cidade é algo tão antigo quanto o próprio gênero de fantasia. Isso já foi escrito e televisionado inúmeras vezes. A verdade é que ninguém poderia prever que o final de Game of Thrones poderia ser tão ruim assim, mas o que foi ainda pior foi o fechamento da Toys R Us em 2018. Eu fui pego de surpresa, era o melhor lugar para comprar bonecas da Barbie. Era pra minha irmã, sabe? Bom, segundo os cidadãos da internet, eu teria sabido que isso ia acontecer apenas ouvindo os Simpsons. Essa cena de um episódio de 2004 supostamente mostra o Moe fechando a loja, mas na verdade o barman mal-humorado tá apenas girando o R no letreiro para ficar na direção certa, na tentativa de tornar a cidade menos amigável para crianças. A captura de tela foi retirada de contexto e apresentada de outra forma por mentirosos da internet. No mundo de Futurama, o episódio Raging Bender costuma ser creditado por prever a mídia de filme interativo, como o filme Bandersnatch, da Netflix. Em Raging Bender, o Fry vai ver um filme em que você escolhe o resultado, assim como em Bandersnatch, mas isso antecede o episódio de Black Mirror em incríveis 18 anos. Certamente esse é um caso de previsão real então, né? Não. Acontece que Bandersnatch nunca esteve na disputa pelo primeiro filme interativo. O primeiro de verdade se chama Kino Automat e foi lançado em 1967. Naquela época, as pessoas não decidiam o que acontecia com um controle remoto de TV. Elas viam em uma sala de cinema. Em vários momentos durante o filme, a cena era pausada. Um moderador entrava no palco e a plateia votava no que aconteceria em seguida. Isso realmente é muito legal, mas significa que Futurama estava comentando sobre o passado, não prevendo o futuro. Enfim, chega disso e vamos voltar a algumas previsões reais. Credibilidade emprestada. Políticos não são exatamente as pessoas mais populares, portanto não é incomum para eles buscar um pouco de fama para conquistar as pessoas. Um conceito zombado pelo filme Os Simpsons, de 2007. Na história, o governo dos Estados Unidos planeja destruir a cidade de Springfield e abrir um novo Grand Canyon no lugar dos seus restos. Naturalmente, não se espera que essa seja uma proposta que agrade, então o governo recruta o ator favorito de Hollywood, Tom Hanks. É uma piada engraçada que zomba das celebridades que apoiam políticos, mas acabaria sendo mais uma visão profética. 15 anos depois, em 2022, Hanks narrou e apareceu em um vídeo promocional projetado para destacar as realizações do governo do presidente Joe Biden. Em um momento de intenso escrutínio para a administração Biden, o vídeo tinha a intenção de reverter as coisas e dar ao governo um pouco mais de credibilidade. Tudo isso pegando um pouquinho da do Tom Hanks emprestada. O vídeo do governo real não combinou visualmente tanto assim com os Simpsons, quanto algumas pessoas gostariam que você acreditasse. Mas as semelhanças inegavelmente surpreendentes levaram a uma explosão de postagens nas redes sociais. Até mesmo outros políticos e comentaristas políticos apontaram isso, o que deve ter sido constrangedor. Bom, apenas relaxe aí e lembre-se. This is Tom Hanks saying if you're going to pick a government to trust, why not this one? Adivinhação antiga. Se eu falar em desenho, você provavelmente vai pensar na hora em um programa de TV em animação. Mas claro que desenhos também podem se referir a tirinhas físicas. E elas existem há muito mais tempo do que a TV. Mais de 100 anos, na verdade. Portanto, não é surpresa que ao longo desse tempo alguns quadrinhos tenham feito previsões super assustadoras. Na Segunda Guerra Mundial, desenhos foram usados por ambos os lados como ferramentas de propaganda para impulsionar suas agendas políticas. O herói patriótico americano Tio Sam apareceu na edição de dezembro de 1941 da National Comics, onde ele defendeu Pearl Harbor de um ataque de um exército inimigo misterioso. Apenas alguns dias depois da publicação, a marinha japonesa realmente atacou Pearl Harbor. E isso é mesmo assustador. Dando um passo um pouco mais para trás no tempo, temos esse painel de 1923. Ele mostra como o artista imaginava que seria o seu trabalho em 2023, que para a época era um século no futuro. Uma máquina faz o trabalho para ele enquanto ele organiza casualmente uma pesquisa
pescaria. Surpreendentemente, a geração de arte por inteligência artificial explodiu em popularidade nos últimos anos, então o desenho acertou isso praticamente em cheio. Porém, menos precisa é a reação feliz do artista. Em vez de liberar tempo para pescar, muitos artistas estão preocupados que a nova tecnologia vai colocar os seus empregos em risco. Só o tempo vai dizer. Por fim, o desenho mais antigo que eu tenho para você é esse aqui, lançado lá em 1919. Sim, isso é um celular. E não, celulares assim não foram inventados até décadas depois, nos anos 70, mas a tirinha retrata com precisão o quão irritantes eles podem ser em lugares como o cinema. Vamos lá, todo mundo já passou por isso. Não é tão surpreendente pensar que as pessoas especulavam sobre telefones portáteis naquela época, mas o nível de precisão aqui foi bizarro. Coincidência ou seria um viajante no tempo? Me conta nos comentários. Trump presidente. Se você me perguntasse qual é a previsão dos Simpsons mais conhecida, não tem muita dúvida na minha cabeça. Em 2000, a 11ª temporada do programa apresentou um episódio em que uma Lisa adulta se torna presidente dos Estados Unidos. Quando a recém-empossada presidente Simpson discute a situação com a sua equipe, ela menciona que herdaram um problema orçamentário considerável do presidente Trump. Como todo mundo sabe, em 2016, Donald Trump seria de fato eleito presidente, o que é bastante assustador, considerando que ele não anunciou sua candidatura até 15 anos depois do episódio ir ao ar. Mas nos últimos anos, essa previsão já impressionante foi um tanto ofuscada por outras, supostamente ainda mais precisas. Quando Trump anunciou sua candidatura em 2015, ele desceu a Trump Tower em uma escada rolante enquanto as pessoas ficavam acenando com placas para ele. E eis que os Simpsons aparentemente previram essa cena exata anos antes. Só que dessa vez eles não previram de verdade. Acontece que a cena é tão semelhante porque é de um vídeo dos Simpsons de 2015, produzido após a campanha de Trump já ter começado. Ah, droga. E é exatamente a mesma história com essa imagem, propagada como uma suposta previsão da candidatura de Trump em 2016. A captura de tela dos Simpsons é do mesmo vídeo curto de 2015. Alguns trolls muito astutos simplesmente afirmaram que era uma previsão para ganhar visibilidade na internet. Muitos também dizem que esse trecho do curta prevê a candidatura de Trump em 2024. Até mesmo o roteirista dos Simpsons, Al Jean, postou no Twitter afirmando a alegação, mas isso também não é exatamente verdade. A piada visual apenas zomba de Trump, sugerindo que ele vai se candidatar a cada 4 anos até ser eleito, então 2024 seria inevitavelmente um desses anos. Pô, qual é, Al? Para de espalhar notícia fake. Lamentável. Tecnologia futurista. A ciência e a ficção científica têm uma relação simbiótica. A tecnologia fictícia muitas vezes inspira as pessoas a tentarem criá-la no mundo real. Por causa disso, há um número surpreendente de casos em que desenhos animados antigos parecem prever diretamente o futuro. Em um episódio dos Simpsons de 1992, há um dispositivo que poderia traduzir os choros de bebês para o inglês. Uma ideia fantasiosa na época, mas muito real hoje. Pelo menos é o que empresas como a Sound Dream afirmam. A startup começou o projeto em 2020, quase 30 anos depois de os Simpsons terem concebido a ideia. E embora não permita que você de fato converse com o bebê, aparentemente traduz os choros deles em algumas necessidades fundamentais, e até que se parece um pouco com o desenho. Mas chega de falar de Simpsons por enquanto. O clássico desenho animado dos anos 60, os Jetsons, se passa no futuro e previu uma série de tecnologias que mais tarde se tornariam uma parte enorme do nosso cotidiano. TVs de tela plana? Confere. Relógios inteligentes? Confere. E a que eu mais gosto, esse pequeno aspirador automático. É um Roomba. Será que o dos Jetsons também ficava batendo nas coisas toda hora? Eu sei. Você poderia dizer que essas previsões não são tão impressionantes, já que todas eram extensões lógicas de itens que já existiam. Mas definitivamente você não pode usar esse argumento com essa próxima peça incrível de tecnologia de um episódio de Futurama de 1998, chamado de Smelloscope. O dispositivo no programa se parece com um telescópio, mas é projetado para ampliar odores em vez de imagens. 24 anos depois, o mundo real foi agraciado com o seu nariz mecânico. Tá bom, adorei, tendência. Embora não seja exatamente igual ao seu homólogo do desenho, é certamente semelhante. Ele usa um filtro de carbono para isolar odores do resto do ar. E então, quando você dá uma cheirada através dele, é mais fácil determinar a intensidade de um cheiro. Eu consigo pensar em algumas situações em que isso seria mais negativo do que positivo, para ser bem honesto. Poodles de brinquedo.
Você já foi enganado? Eu obviamente não fui, porque eu sou inteligente demais pra isso. Mas um amigo meu, ele fez umas compras bem estúpidas um tempo atrás. O que eu tava falando mesmo? Golpes. Bom, em um episódio de 2002 dos Simpsons, o gangster Tony Gordo e sua gangue estão trabalhando no golpe mais impressionante da história: colar bolas de algodão em furões pra passá-los como poodles de brinquedo. Talvez não seja tão impressionante assim. Ninguém ia tentar fazer isso na vida real, né? Avance pra Argentina em 2013. Um homem aposentado achou que havia encontrado a pechincha da vida quando conseguiu comprar alguns poodles de brinquedo de um bazar local por $150 cada. Normalmente apenas um custaria mais de $1.000. Então o cara achou que tinha feito um ótimo negócio. Como você pode imaginar, ele não tinha. Sim, uma gangue criminosa estava passando furões como poodles. E infelizmente isso não é uma piada. Ao contrário do episódio de Simpsons, em vez de colar bolas de algodão nos pobres animais, a gangue real os encheu de esteroides desde o nascimento para fortalecê-los. Cara, que coisa terrível. Por outro lado, pelo que eu posso perceber, o comprador enganado nunca fez reclamações sobre os furões fraudulentos. Então, quem sabe, talvez ele tenha se apaixonado pelos seus novos mamíferos musculosos apesar da falta de latido. A gente só pode esperar que sim. Adivinhações desmascaradas. Então, a gente viu algumas previsões falsas antes, mas tem tantas imprecisões flagrantes sendo compartilhadas na internet que eu sinto vontade de abordar mais algumas. Isso mesmo, é o retorno triunfante do Homem Estraga Diversão. Muita gente afirma que uma sequência do episódio dos Simpsons Margin Chains, de 1993, previu a pandemia de Covid-19 em 2020. No episódio, uma gripe que se origina na Ásia chega a Springfield, causando um surto que leva a cidade ao pânico. Parece familiar, não é? Além disso, essa imagem é comumente associada ao episódio. Uau, isso seria muito espantoso, se não fosse completamente falso. Essa é a captura de tela real. Alguém photoshopou. Além disso, a gripe no episódio vem do Japão, não da China, como é comumente aceito com a Covid. Uma previsão falsa semelhante vem do episódio de 1990, The Telltale Head. Nesse clássico da primeira temporada, Bart corta a cabeça da estátua do fundador da cidade, Jebediah Springfield. Pessoas aleatórias na internet afirmam que o episódio previu o decapitamento politicamente motivado da estátua de Christopher Columbus em Boston no ano de 2020. Isso é um exagero que só a mulher elástica ia conseguir fazer. Bart corta a cabeça da estátua de Jebediah para impressionar alguns valentões, não por motivos políticos. E as pessoas têm vandalizado estátuas desde que elas começaram a ser construídas. Sim, isso tá muito longe de ser uma previsão, ou pelo menos eu achava que tava até ouvir a próxima. Essa imagem tem sido espalhada na internet por alguns canais de YouTube. A imagem mostra o Bart muito triste ao lado do túmulo do falecido ícone do basquete Kobe Bryant. Aparentemente é de um episódio de Simpsons que foi ao ar antes do trágico acidente de helicóptero do esportista em 2020. Só que é uma mentira. O episódio da imagem não tem nada a ver com Bryant. A sepultura foi photoshopada. Que mau gosto. Tem uma conspiração circulando que um episódio diferente e anterior previu a morte dele, mas também é completamente infundado. O episódio apenas menciona a queda de um helicóptero. Eu fico perplexo com o motivo pelo qual as pessoas se preocupam em espalhar essas mentiras, mas isso só mostra que você não pode acreditar em tudo que vê na internet, a menos que esteja em um dos meus vídeos, claro. Peixe curioso. É bem difícil criar um personagem de desenho animado icônico que não tenha nenhuma linha de fala e só alguns episódios de tempo de tela, mas os roteiristas dos Simpsons conseguiram isso com Blink, o peixe de 3 olhos. Ele apareceu pela primeira vez no programa em 1990, onde o peixe antes comum é irradiado por resíduos tóxicos da usina nuclear do Sr. Burns, o que lhe dá o icônico terceiro olho. Blink ganhou ainda mais fama em 2011, quando pescadores argentinos descobriram... Bom, dá uma olhada. Sim, é um Blink da vida real. Esse estranho peixe-lanterna de 3 olhos foi pego em um reservatório que é, acredite se quiser, alimentado por uma usina nuclear. Isso é estranhamente semelhante. Mas não se preocupa, é mais provável que o peixe com visão além do alcance seja apenas resultado de uma mutação natural do que de radioatividade. Esses tipos de anomalias genéticas são na verdade bem mais comuns na natureza do que você imagina, mas mesmo assim é definitivamente arrepiante. Ok, já chega de previsões assustadoras que eu consigo lhe dar por hoje. Qual delas você achou mais surpreendente? Me conta aí nos comentários e até a próxima. E como você já previa, obrigado por assistir.